Fala família, bom, eu venho aqui desejar para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês vão estar visualizando esse vídeo. Bom, eu me chamo Carlinhos, sou aqui da cidade de São Paulo, Zona Leste. Estou aqui com o meu canal Assuntos Diversos, correto? Para passar informações para vocês, muito bacana, muito legal. E igual já falo o nome do programa, Assuntos Diversos, vamos falar de várias coisas. E no dia de hoje, neste domingo maravilhoso que Deus nos concedeu, né, eu vou trazer para vocês aqui um caso da cidade de Porto Alegre, né, um caso famoso, porém eu não conhecia. É um caso muito triste e um caso chocante, né. E esse caso aqui, meus amigos, é o caso da Gabriela Murati e Marcos Maroni, né, que como eu já falei, aconteceu em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre. Bom, vamos lá, sem muitas delongas. A Gabriela Mulatti, ela tinha 13 anos de idade, né, na época desse ocorrido. Ela morava na cidade de Porto Alegre. Uma garota conhecida por ser muito inteligente e extrovertida, né? Uma menina muito comunicativa que tinha vários amigos. E ela tinha uma altura de mais ou menos 1,80 m e chamava muita atenção por essa altura, com 13 anos de idade, né? Ela, por ter 13 anos de idade, ela já tinha uma altura já de, né, uma mulher formada, né? 1,80 m, né? E ela gostava muito de jogar vôlei e ela se destacava muito no time de vôlei da escola. E ela, além de gostar de vôlei, ela gostava muito de música, né? Ela era uma menina, né? Como eu já frisei, ela tinha 13 anos de idade, né? E com uma altura de 1,80 m ela gostava de praticar vôlei, né, na escola. E ela se destacava muito, né, entre as meninas que jogavam nesse time da escola dela. E além disso, ela tinha um hobby de cantar, né? Ela gostava muito de cantar, de tocar instrumentos, né? E então seus pais, né, achou que seria seria legal colocar ela numa escola de música. Então foi isso que foi feito, né? Os pais dela visualizou que a filha dela gostava muito de cantar, tocar instrumentos, né? E eles acharam bacana matricular sua filha numa escola de música, né? E foi isso que foi feito. A Gabriela era de uma família de classe alta, né? A família da Gabriela tinha uma condição muito boa, né? Ela estudava em um colégio particular em Porto Alegre. Então os pais achou que estava na hora dela aprender música, né? Que como eles estudavam, ela estudava numa escola, né, muito legal, né? Muito boa na cidade de Porto Alegre, né? Então os pais delas achou viável colocá-la também numa escola de música por ela também ter, né, esse dom aí, né, que eles visualizaram, né? Então ela começou a fazer aula de música. E o seu professor de piano, né, era o Marcos Maroni. Ele tinha 31 anos de idade, né? Então ela foi matriculada nessa escola de música, como eu frisei para vocês, né? E E o professor dela, desculpa aí o corte aí, meus amigos, é porque onde que eu moro aqui é uma avenida, é muito movimentada, né? Aí fez um barulho aqui e tirou minha atenção. Retornando aí no assunto, e, e o Marcos Maroni, ele tinha 31 anos de idade, que esse aí foi o professor dela. E também era dono do local, entendeu? Além de ele ser o professor, ele era o dono, né, do local que ela foi matriculada a fazer a aula de piano, de música, correto? Do local que se chamava Conservatório de Música 24 horas. De início estava tudo bem, né? De início que a Gabriela foi matriculada na escola, estava tudo bem. Mas no decorrer das aulas, o segundo podemos dizer que desenrolaram uma relação que não era muito
apropriada de um professor e um aluno, correto? Já na segunda semana que ela estava nessa escola, o comportamento dali do professor e o dono, né, que é o Marcos Maroni, não era um comportamento de aluno e professor que nós é acostumado a ver no dia a dia. Quem estudou, quem estuda sabe, né? E, e passou ali aquela barreira que existe, então eles passou a ficar muito próximos. Então o Marcos Maroni, que é o professor, e a Gabriela começaram a ficar muito próximos, né? Os dois, o professor e o aluno, né? Um do outro, correto? Até mesmo eles trocaram seus números de telefone e começaram a se comunicar através de mensagem de texto. A passar alguns meses, Gabriela, ela parecia que o mundo dela girava apenas pelo Marcos. Então foi passando o tempo, por ela ter 13 anos de idade, né? Ainda está saindo da juventude para a adolescência, né? E creio que ela começou a ter um afeto pelo Marcos, né? Então, na mente dela só era ele ao redor dela, certo? Então ela se afastou dos amigos dela, ela praticamente não conversava com mais ninguém. E ela passava a maior parte do seu tempo mandando mensagem para ele, falando com ele, e realmente os amigos dela perceberam o afastamento dela. Entendeu? Ela começou a se afastar de seus amigos, de amigos que estavam ao redor dela no dia a dia, né? Ela parou de frequentar a casa dos amigos, de sair com os amigos, né? E os amigos dela começaram a perceber esse afastamento dela, né? Bom, gente, pode dizer que ela criou uma obsessão pelo Marcos, né? Vamos ser claros. E ela vivia praticamente só para conversar com ele. E esse comportamento foi afetando seus familiares e amigos, né? Que tudo que dela era Marcos, tudo dela era o Marcos, tudo dela era o Marcos, e ela ia deixando de lado familiares, amigos, né? E realmente foi muito visível esse comportamento, né? Foi muito visível esse comportamento dela, entendeu? E foi isso aí, né? Todo mundo começou a ver, né? E depois que ela começou a frequentar as aulas de música, essa obsessão foi piorando. Em agosto de 2006, né, a Gabriela chegou em uma de suas aulas melhores, em uma, perdão, gente, a Gabriela chegou em uma de suas melhores amigas e contou que estava pensando em fugir com o Marcos. É claro que essa relação que os dois tinham não era muito aceita, né, pelos seus familiares da Gabriela e pelos familiares do Marcos, certo? Nem os familiares da Gabriela, nem os familiares do Marcos aceitavam esse relacionamento, né? Por ter essa diferença de idade. O Marcos já é um homem formado, 31 anos de idade, né? Ele já tinha nessa época. E a Gabriela, por ser aí, tá sendo uma jovem, saindo da sua, né, juventude para a sua adolescência. Ela tinha apenas 13 anos de idade nesse ocorrido, gente. Vamos lá. Claro, devido a menina ser de menor, ter 13 anos e ele maior com 31 anos de idade, né? Então, ela queria muito ficar com ele. Então, foi uma ideia que os dois criou juntos. Frisando, os dois criou juntos essa ideia. Não foi só a Gabriela, correto? O Marcos, juntamente com a Gabriela, tiveram essa ideia para fugir junto. E a Gabriela contou para sua amiga. Sua amiga ficou muito preocupada e foi direto contar para a mãe da Gabriela. Entendeu? A amiga de Gabriela, quando soube desse plano que ela queria fazer, junto com o Marcos, ela não pensou duas vezes e foi contar para sua mãe, da Gabriela. E assim a mãe, a mãe e o pai de Gabriela ficou apavorados, não sabiam mais o que fazer. E assim começou as proibição. Eles tiraram o celular da menina. A Gabriela não podia mais sair sozinha na rua, não podia mais frequentar as aulas de música. Então os pais da Gabriela fizeram de tudo para que ela perde o contato de Marcos. Você entendeu? O pai e a mãe dela, eu tenho um ponto de vista sobre isso, né? A proibição do pai e a mãe. Eu acho correto, você entendeu? Por ele saber dessa situação.
Infelizmente, a menina tem 13 anos de idade e o cara tem 31, é uma grande diferença, entendeu? E ela ainda é menor, ela tem 13 e está na custódia do pai e da mãe dela. Então, até aí eu não tiro a razão deles, tá bom? Eles tiveram várias conversas, se você estiver prestando atenção nesse conteúdo que eu estou narrando para vocês, eles tiveram várias conversas com ela para ela se afastar dele, mas acabou chegando nesse ponto, certo? Mas isso não foi suficiente. A Gabriela, quando estava na escola, pedia celulares emprestados para os amigos para poder falar com o Marcos. Sabemos que os pais de Gabriela é, e a própria terapia para tentar se livrar disso, e até o próprio Marcos fazia terapia porque ele também tinha seu problema. Sabemos que os dois é, preocu- procurarão a terapia. Então, acabou que os dois, a Gabriela e o Marcos, né, a Gabriela pelos seus pais, né, começou aí fazer terapia, né, e o Marcos começou por conta própria, né, fazer a terapia. Bom, na sexta-feira, 17 de novembro de 2006, a Gabriela, naquela manhã, estava na escola e as colegas e os professores notaram que ela não para de chorar. É, determinado momento, ela deixa a sala de aula com todos os seus pertences é, para ir ao banheiro, né? Então, nessa data aí, né, do dia 17 de novembro de 2006, né, ela se encontrava na escola, né, a Gabriela, porém, ela estava com um comportamento muito estranho que foi notado pelo seu professor e seus amigos de escola, né, e ela saiu da sala de aula em um determinado momento para ir ao banheiro, né, e ela estava com o celular. Então a gente conclui que naquele momento ela estava falando com o Marcos e foi relatado que ela ficou algumas horas no banheiro. Até mesmo os alunos e professores se espantaram com a ausência dela na sala de aula. Quando chegou a hora da saída, sua mãe foi buscar ela e ela, antes dele ir para casa, ela se despediu de uma de suas amigas, até mesmo deu um abraço forte na sua amiga e disse que o sonho com ela naquela noite parecia uma despedida. Então sua mãe, como sempre, a levou para casa, como já era rotina, porque a menina não podia mais andar sozinha. E mais ou menos às 14 horas da tarde, a família se deu conta que a Gabriela não estava em nenhum local de sua casa. Ponto. Então, como já tinha virado rotina depois desse proibimento, né, dos pais da Gabriela se encontrar com o Marcos, era a rotina a mãe de Gabriela buscar ela na escola, como foi feito nessa data, né? Ela foi para casa, né, como eu frisei para vocês que ela estava proibida de sair de casa, né, sozinha, né? E foi aonde que, por volta de 2 horas da tarde dessa data, a mãe dela foi atrás dela dentro do cômodo de sua casa e a Gabriela não se encontrava. Aí a mãe dela procurou por todos os cômodos e ela não foi encontrada em casa. E os pais procuraram em todos os lugares, mas só que às 14 horas, às 16 horas, 4 horas da tarde, seu pai decide ir ao primeiro DP e faz o boletim de ocorrência no departamento no desaparecimento de Gabriela. E ele avisa que provavelmente ela foi se encontrar com Marcos. Domingo, dia 29 de novembro, uma das funcionárias de um motel de Porto Alegre foi em um dos quartos porque o casal que era para sair, né? Então, na data do dia 1, no dia 29 de novembro, né? É, uma funcionária de um motel de Porto Alegre, né? Foi em um dos quartos porque tinha um casal que teria que sair nesse exato momento, né? Então, como vocês podem ver que já está se tornando, né, uma situação meio estranha, né? Eu vou continuar aqui narrando para vocês e depois eu vou deixar para vocês aí o meu ponto de vista sobre esse documentário, né? Então vamos lá. No sábado, né, a atitude era muito suspeita.
Ao abrir a porta do quarto, ela se depara com uma cena chocante. Então, no sábado, né, 11 de novembro, né, de 2006, a funcionária foi abrir, bateu na porta para sair o casal que tinha que sair, né, que tinha dado a hora deles, né. Porém, ao bater na porta ninguém atendeu. A funcionária, como ela era, né, fazia parte do departamento de limpeza, ela foi abrir a porta, né, e ela se depara com uma cena chocante. A forma que a funcionária relata é a Gabriela, né, em cima do Marcos. Ambos estavam sem roupa, né? Então, quando a funcionária abriu a porta, ela se depara com a Gabriela em cima do Marcos e os dois estavam sem roupa, né? E, e também era visível que eles estavam rodeados de sangue, né? Então, naquele momento que ela visualiza, né, Gabriela em cima de Marcos, ambos pelados, e ela vê uma poça de sangue, né? E neles, né? Ela virou uma poça de sangue neles, né? No colchão do quarto. Mas eles ainda estavam vivos. Era visível que Gabriela tinha um tiro na cabeça e Marcos tinha um tiro na boca, né? Então, né, nesse relato aí da funcionária, ela já, né, como ela se deparou, ela se aproximou e foi visível ver um tiro na cabeça de Gabriela e um tiro na boca de Marcos, né? E como ela veio relatar, eles estavam vivos ainda, né? Ponto. O segundo levam, dois levam em suas mãos um revólver, né? Os dois seguravam um revólver na mão, Gabriela com um revólver e Marcos com outro, né? A funcionária vê que eles também têm sinal de vida, é baixo e liga para a ambulância. E assim que chega o resgate, né? Nessa situação que a funcionária viu, né? Ela viu os dois com o revólver na mão, um com tiro na cabeça, o outro com tiro na boca, né? Ela imediatamente desce para ligar pela ambulância, né? E o resgate chega. Mas infelizmente a Gabriela não resistiu, né, gente? A Gabriela veio falecer, né? A Gabriela, infelizmente, ela morreu, gente. Ela, ela veio entrar em óbito por um tiro na cabeça, né? Antes de chegar no hospital, já Marcos chega no hospital com vida, né? A Gabriela já no quarto mesmo ela já entrou em óbito, né? Porém, o Marcos foi resgatado com vida, né? E passou algumas horas e veio a falecer também, né? Ele foi com vida, ele chegou com vida no hospital, porém passou algumas horas que ele se encontrava naquela situação, ele não resistiu e veio a falecer também com um tiro na boca, né? E na parede do hotel estava escrito na parede com chocolate coisas como juntos para sempre, né? E a polícia achou uma das cartas deles dizendo que não entendia o porquê a sociedade não aceitava eles junto, porque ele tinha 31 anos e ela 13, porque a família nunca aceitaram eles dois, então os dois fizeram um pacto para morrer assim, né? Então, como vem dizendo na carta deles, né? Ele deixou bem claro a punho que eles não aceitavam, porque a sociedade não aceitavam eles juntos, os familiares também não, né? Onde que eles fizeram um pacto, né, para morrer desse jeito, né? Um matando o outro, né? Para que os dois pudessem viver juntos na eternidade, entendeu? Na mente pequena deles, né? Eles acharam, né, que um tira na vida do outro, os dois podem se juntar na eternidade, né? Então, gente, esse foi o caso que eu vim contar para vocês aqui, né? Da Gabriela Murati e o Marcos Maroni, né? Que aconteceu no ano de 2006, né? Um crime muito chocante, abalou, né? Eu não conhecia, fiquei se conhecendo esses dias, né? Pelo um canal que eu sigo lá no YouTube, né? Do Hora do Horror, né? E muito bacana. E é isso aí, família. Foi essa aí a história aí que eu vim relatar para vocês. É, foi uma história verídica, verdadeira. Se vocês quiserem, vocês podem também entrar lá no Horror em Dobro, né? Perdão que eu falei o nome do quadro errado. É Horror em Dobro, entendeu? Eu sigo ela lá, sempre me dá várias ideias legais, né? E se vocês quiserem, vocês acompanhem lá também.
né? Que ela também tem uma investigação também um pouco mais profunda, né? E é muito bacana, Horror em Dobro, né? E o caso, esse é o caso, o nome do caso que eu acabei de falar para vocês, lá de Porto Alegre, correto? Da Gabriela Murati e Marcos Maroni, né? Um caso da cidade de Porto Alegre. Bom, gente, eu tenho meu ponto de vista sobre isso, né? É triste isso acontecer, mas acontece. Isso aí acontece mesmo. Mas, né? Aí vai dos posicionamentos dos pais, né? Que estão com a custódia dos seus filhos, né? Que são menores, eles não podem decidir assim, desse jeito, né? Que é uma situação muito complicada. Eu mesmo não tirei a razão do pai e da mãe dele, né? E sinto muito pelo esse ocorrido, né? E é isso aí, família. Deixe seus comentários aí no comentário, deixe seu like. Quem não segue, por favor, vamos seguir nós, não custa nada para dar essa força aí no canal, beleza? E vou estar vindo aí direto com esses conteúdos, outros conteúdos também, né? Como o nome do quadro é Assuntos Diversos, vamos falar de várias coisas, de futebol, de música, filmes, séries, é, essas ocorrido, né, que eu gosto muito, eu particularmente sempre vou procurar estar trazendo para vocês, correto? E é isso aí, família, deixe seu like, ative o sininho, segue nós aí, se inscreve aí no canal. Obrigado, um beijo no coração de todos, um bom domingo, uma ótima semana a todos e até mais, um beijo no coração.